Fala galera, sejam bem-vindos ao Café Católico. Aqui quem fala é o José e hoje nós vamos dar seguimento à nossa grande série sobre os papas da igreja. Vamos falar sobre mais 4 papas aqui. E para falar sobre isso, mais uma vez aqui comigo, minha irmã Bruna. Nessa história vai ter um povo que vai ficar cismado. Então é isso aí, pega o seu café e vem ouvir mais esse episódio do Café Católico. Então, Bruna, o último programa nós fizemos sobre um papa só, né? Falando sobre São Leão Magno, né? Né, teve essa exclusividade. Depois de São Pedro foi o primeiro que a gente fez de um. Agora a gente volta ao nosso padrão de falar de 4 em 4, né? Dando essa agrupada, né? Falar um pouquinho de cada. E hoje a gente basicamente vai quase terminar o quinto século da igreja, né, Bruno? Vai chegar ali no finalzinho ali, Isso, quase. vamos dar Quase. uma boa avançada na história. É isso, então. A gente estamos quase chegando ao final do século V. Assim, a gente vai chegar quando terminar E bom, e sucedendo o Papa Leão Magno, que sucedeu ele foi São Hilário, né? Ou Santo Hilário, né? Que ele foi Papa de 19 de novembro de 461 até 29 de fevereiro de 468. É natural da Sardenha e filho de Crispino. É o que a gente tem de muito de informação dele, questão de nascimento. Não temos data de nascimento, nada ainda, né? Uhum. E o que a gente tem antes dele ser papa, de últimas informações, é que ele foi o arquidiácono do Papa Leão Magno, ou seja, ele era o diácono da diocese de Roma, né? E um dos prelados no sínodo do latrocínio em Éfeso. Para quem escutou o nosso programa sobre São Leão Magno, a gente contou que teve uma confusão lá num sínodo em Éfeso, que o Papa envia os prelados e eles acabam prendendo os enviados do Papa, não permitem que eles leiam a carta que o Papa tinha mandado, tudo. Um desses que foi preso foi São Hilário, que depois se tornaria Papa, né? Foi preso, e daí ele conseguiu escapar, né? E até a fuga dele depois vai influenciar um pouquinho umas coisas que ele faz no papado, Uhum. porque ele atribuía sua fuga em Éfeso à intercessão de São João Evangelista, né? Então, uma das coisas que ele fez é que, depois que ele se tornou papa, dedicou uma capela ao santo anexa à Basílica Lateranense, né? Então, a anexa à Basílica Lateranense ali, São João Laterano, ele faz uma capela dedicada a São João Evangelista, né? Por causa dessa grande devoção que ele tinha, né? E dele é isso, né? Não tem muito. É o que a gente pode falar, né? Ele não lidou muito com o Oriente, a não ser por um decreto que ele mandou confirmando os concílios de Nicéia, Éfeso e Calcedônia, né? Reafirmando eles, falando que eles deveriam. Uhum. Na Itália, sobretudo, ele teve as disputas contra o arianismo, né? A doutrina É herética verdade, verdade. dizia que Jesus era apenas uma criatura, a criatura mais perfeita e não Deus em si, né? E fez o imperador Antêmio, imperador da época, jurar que os hereges não teriam locais de encontro em Roma, né? Então ele fez o imperador jurar que não daria, né? Não abriria as portas para os hereges, né? Ele também interviu em disputas eclesiásticas na Espanha e na Gália, né? Na Gália, sobretudo, porque na Gália tinha toda uma disputa, porque havia uma disputa entre as dioceses, porque algumas queriam que. Tinha várias dioceses que queriam que a sua diocese tivesse uma prerrogativa sobre as outras na região da Gália, sabe? Tipo, a minha tem que estar acima das outras. Então, era um problema já que vinha se estendendo, né? A gente comentou isso um pouquinho de outros papas anteriores que lidaram um pouco com esse problema, e ele segue com isso, né? E até então, e motivado um pouquinho pelas coisas, com as coisas que aconteceram ali na Gália, na Espanha, em 465, ele convocou um sínodo em Roma, no qual foi determinado que um bispo, prestes a morrer, ele não pode apontar seu sucessor, né? Alguns queriam, assim, tinha alguns lugares que meio que acabava acontecendo isso, do bispo ali, sabia que estava quase morrendo, daí queria apontar o sucessor. Ele falou, não, um bispo não pode ele, né? Não é uma herança para um bispo passar assim, por outro dessa forma, né? Então ele determinou isso, ele proibiu isso. Então, daí, como eu disse, daí ele realmente e daí além de que uma coisa que ele fez, né, ele fundou também um mosteiro em São Lourenço, fora dos muros, onde que esse mosteiro é o local onde ele foi enterrado, né?
E a festa litúrgica dele é no dia 17 de novembro. São Hilário. Realmente não tem muita coisa dele. Não tem documentos assim dele, nada direito. Então, é isso. E qual que é o nosso próximo Papa, Bruna? Esse foi rapidinho, né? Então, rapidamente foi eleito o Papa Simplício, São Simplício. Será que ele era simples? Talvez não fosse tão simples. Podia ser humilde, mas não era tão simples. Era mais direto. Então, ele nasceu em Tivoli, né, uma região do que é a Itália hoje, né, filho de Castino. Isso. E o papado dele foi um momento histórico muito importante, né? Sim, exatamente. Né? Então ele não lidou com coisas simples. Né? Caraca, você tem muito trocadilho hoje. Durante o pontificado dele, né, aconteceu a queda do Império Romano no Ocidente. Isso, né? Com o imperador, né, o Rômulo Augusto, isso. Que foi deposto ali em 476. Exatamente, mais ou menos no meio do pontificado dele, né? Porque o pontificado dele vai de 468 até 483, né? A gente já vinha falando que outros papas estavam lidando com esse problema das invasões bárbaras e várias coisas, a perda de importância de Roma, né, no cenário político. Então, e daí, em 476 acontece isso, né? Uma rebelião, que daí o imperador é deposto, né? E um general lá, ele se declara, então, rei da Itália. Então, ele se opôs ao esforço de equiparar Constantinopla a Roma no governo da igreja, porque até por causa dessas influências, então continuava aquela coisa de Constantinopla, então, às vezes o patriarca de Constantinopla querendo que tivesse a mesma, o mesmo peso que Roma, né? Porque como Roma estava perdendo poder político, eles queriam que perdesse poder religioso, alguns também queriam, porque queria que ficasse tudo concentrado lá, porque como cidade em si, Constantinopla era muito mais poderosa neste momento do que Roma. Era um local muito mais importante, um centro comercial mais importante, militar, tudo, muito mais imponente do que Roma naquele momento, né? Roma não era nada, tanto que daí o imperador é deposto ao fim ali do Império do Ocidente. Então Roma não era aquilo, né, da cidade eterna, não era aquele esplendor, né, que outrora tinha sido, né? Sim. Então ele se opôs a isso, e um pouco também ele se opunha também, porque o patriarca de Constantinopla ele tinha feito várias concessões ao monofisismo, né? O monofisismo é a heresia que trata que Jesus teria somente uma natureza, né? Ele seria somente Deus e não homem e Deus, né? Então e daí por causa disso o final do padre dele é um pouco complicado, porque lembrando de novo aquilo, um mundo onde nós não temos telefone, não tem nada, a comunicação era só por carta, as comunicações demoravam muito, então demorava muito para notícias chegarem, e daí o patriarca de Constantinopla, o Acácio, como ele ficou meio magoadinho com essas coisas, ele passou a esconder informações do Papa. E isso leva a uma corrosão da influência do Papa no Oriente. Então, houve esse problema, assim, que sobretudo no final do papado dele, ele acaba não perdendo ali a influência porque simplesmente escondiam deles as coisas, né? Então, ele dependia de outros... Né, na época. Que é isso. Elas não contavam, era muito fácil manipular e... Daí outra pessoa podia mandar, mas ia mandar, daí ele mandar uma resposta. Então, as coisas demoravam muito, né? Isso por carta, não era fácil viajar, né? E ele... Claro, ele teve outro... Você tem que entender que, assim, por exemplo, aqui, momentos. até fui procurar ali, ó. A distância, né? Tipo, vai depender um pouquinho mais da distância entre Roma para que que era Constantinopla, que hoje é Istambul, né? Atual Istambul. Ele fica em torno de 1.500, 1.700 quilômetros. Assim, hoje já não... Hoje, com toda a tecnologia que a gente tem, se a gente for, tipo, de carro, vai demorar já bastante, sabe? E daí, tipo assim, pensa na época, sabe? Que era cavalos, carroças, né? E
Então, tipo, o percurso terrestre então era bem longo, para você ter uma noção, né, da dificuldade, né? Uhum. Não, e assim, a gente tem que ver como existe a questão do cisma, né? Não é uma questão puramente teológica. Existe uma jogada de política muito grande junto, Sim, né? sim. A gente vai Porque começar a como ver. o mundo muda o seu centro de poder, existe essa tendência de querer carregar e juntar as duas coisas, né? Então, até vou colocar um pontinho aqui, gente, que separar realmente a, a religião do poder civil é realmente melhor pra gente, tá? Não é legal essa coisa, as coisas estarem misturadas. É porque assim, porque você fica refém do poder político, né? Você acaba ficando refém do poder Exato. político. E a religião não pode ser, né? Refém do poder temporal. Então, assim, a gente vê, e assim, e foi ao longo da história, continua sendo até hoje, que muitos querem se utilizar da figura religiosa. É só a gente vê, por exemplo, na Rússia, né? com, com a Igreja Ortodoxa lá na Rússia, né? Com o patriarca indo contra várias coisas da igreja para apoiar o Putin. Então, assim, e sem Exato. levar nomes, mas a gente sempre tem que ficar. Por isso que eu aproveito para falar aqui uma coisa assim, daquela, né? Que tipo assim, cuidem Tadinho. sempre com quem quer usar a religião para se projetar politicamente, tá? Então, levem sempre, cuidem, tome muito cuidado com isso. Claro, a gente é bom que os católicos se envolvam, eles não vão esconder a sua fé quando se envolvem com a política, vão defender também os valores, mas cuidem um pouquinho com quem quer o se apoia Cuidem com quem grita demais. demais, que é cristão, Isso. sabe, o pessoal que faz muito alarde sobre isso. E De, muitas por exemplo, vezes tu vai ver, a e tu pessoa vai não explana, vamos dizer assim, politicamente, a pessoa não vai trabalhar quais são os seus projetos, seus planos de governo. A pessoa fica batendo na tecla de que ela defende a fé. Isso, exatamente. Então, assim, vejam isso, eu vejo quais que são os planos reais da pessoa, né, tudo, então é isso. Mas assim, voltando, né, então ali, né, pro São Plano Simplício, ele também, nessa parte, no Ocidente, ele continua bem influente, tanto que ele delega uma autoridade papal na Espanha, onde o bispo Zeno de Sevilha, ele é apontado como um vigário papal na Espanha. Então, Uhum. e tem uma coisa curiosa, ele foi o primeiro papa a realizar consagrações e ordenações fora do mês de dezembro. Ah, é? É. E daí ele fez em março, né? Perto da próximo do tempo pascal. Porque o comum era sempre fazer em dezembro as ordenações. Eu sou O comum, legal, não sabia de ideia. o comum nessa época. É, e daí ele também, parte dessa parte também dele perder uma influência no final, é porque também ele ficou muito doente no final. Nos últimos anos, ele sofreu muito com uma doença, uma longa doença. Não sabe exatamente o que era a doença, sabe que ele ficou muito doente nos últimos anos, né? Então ele morreu após uma longa doença, né? E foi Nessa enterrado, época podia ser muita coisa. e foi enterrado no pórtico da Basílica de São Pedro, no dia 10 de março de 473. E daí a festa justamente litúrgica é no dia da morte dele, então no dia 10 de março. Uhum. E daí damos sequência Sim. com. Antes de falar o nome, tá? Vou colocar aqui. O próximo Papa, ele era filho de um padre, era um homem viúvo e um descendente dele se tornou Papa também. Isso. Eles sabem que pelo menos ele teve 2 filhos, pelo menos, né? E daí é de um desses filhos que vem a descendência, né? Vem a descendência que chega num outro papo. Então, estamos falando de São Félix III, E aí tem uma né? questão do número. Hum,
Então, se tu for procurar na lista oficial hoje, tu vai ver que pula do Félix I pro Félix III. Por quê? Porque é o seguinte, teve o Félix II, ele foi um antipapa, só que nesse período, ele muitas vezes ele aparecia ainda na lista oficial, porque o Félix II é um caso que a gente citou lá quando a gente falou sobre o Papa Libério, porque o Papa Libério é banido pelo Imperador Constâncio II, né, e daí alguns decidem então colocar o Félix, elegeu o Félix II como Papa, né? Então assim, e daí só que daí depois o Libério retorna. E daí o Félix ele acaba deixando, de fato, né? Ele aceita e sai. Então e daí depois, né, por um tempo, ele ficou por um bom tempo, nesse período ainda, ele aparecia, às vezes era contado na lista dos papas. Então por isso que quando esse Félix assume, ele assume como Félix III, porque esse papa seria o Félix II. Só que daí e depois ele é retirado. Daí por isso que na lista oficial hoje pula do Félix I pro Félix III. Pra evitar uma confusão, né, gente? Porque ali é um caso de que ele é considerado um antipapa, porque ele assumiu daquela maneira, mas ele também aceitou, e depois ele até acabou sendo mártir também, tudo é santo também, o Félix II. Uhum. Não, ele... Mas é isso, então, né, não falou, né, filho de um pátrio, após a eleição dele, ele exigiu a deposição do bispo herético da Alexandria e a observância do Concílio da Calcedônia. Ele chegou sendo bem mais firme do que tinha sido o São Simplício, né? Esse terceiro, ele entrou já... com o pé na porta. Isso. Não... Vou organizar essa bagunça. Chega. Sim. Em 482, ainda no finalzinho do papado do São Simplício, o imperador Zenão, ou Zeno, havia publicado um edito, provavelmente escrito pelo patriarca de Constantinopla, o Acácio mesmo, que estava lá escondendo as coisas, tudo, conhecido como Enótico, né? A ideia era pôr fim às discussões entre as igrejas do Oriente, né? Porque tava muita confusão lá. A princípio, beleza, né? Boa ideia, né? Entretanto, o texto não fazia referência ao túmulo de Leão, aos principais cânones da Calcedônia, e insinuava, inclusive, que o concílio da Calcedônia teria caído em erro doutrinário. Então, ele reprova Acácio por apoiar o Enótico e o convocou para Roma para defender, né? Porém, os legados papais fizeram um trabalho muito ruim, sabe? Porque o que acontece? Era para os legados papais irem ao encontro e dizer assim, ó, agora tu sai aqui, tu vem aqui se defender, por enquanto tu vai deixar o governo aqui de Constantinopla, tu não é o patriarca mais, tal. E os legados, quando chegaram lá, tipo assim, tava todo mundo ainda tratando ele como bispo, né? Ou seja, daí citando ele na oração eucarística, tal. E daí, meio que o povo ficou assim, os legados do papal estão aqui, estão acontecendo isso daí, estão deixando? Então não tem problema, então eu vou continuar aqui como bispo mesmo. Mas era Nossa senhora! Então, ligado com essa ideia também, né? Por exemplo, a gente tem um trecho, inclusive, de uma carta ao imperador, né? Que o São Félix mandou em 474. Ele fala da liberdade da igreja, que ele basicamente fala que a piedade dele deve obedecer aos decretos celestiais e saber que o sumo nível das realidades humanas foi confiado pela divindade, pelo que é divino, né? E daí ele é uma defesa do Papa à liberdade da igreja, né? Dizendo que assim, ó, você não pode, como imperador, querer decidir o que a igreja faz. É você, como imperador, que deve se submeter à igreja, né? Então, assim, né, dá um recado bem direto ali, ao imperador do Oriente ali, né? E, então, assim, que não tem que respeitar a organização da igreja, né? Dá tudo aquilo ali. E quando eles retornam, o Acácio ficou
brabo que ele acaba excomungando não só o Acácio, como ele excomunga os legados que ele tinha mandado também, os representantes dele. Vamos ficar lá com a Acácio, então. E daí, com isso, veio o que tu falou da tua piadinha, né, Bruna? Dos cismados. Veio o cisma. E daí, em represália, em Constantinopla, eles passam a excluir o nome do Papa da oração eucarística, né? Um sinal dando aquele recado que não estavam em comunhão com o Papa, né? Então deixam de rezar para o Papa na oração eucarística, né? E aí dá início ao cisma acaciano, que a gente chama, né? Que ele vai durar para o próximo programa ainda. A gente não vai terminar nesse, porque ele vai até 519. Né? Mas e ali segue, mas com o Félix III que inicia o cisma a partir disso, né? Essa reprovação do Enótico. Isso. E esse ainda não é o grande cisma do Oriente. Não. Esse ainda vai se resolver, beleza? Vai chegar nisso, tá, gente? Muitas das coisas que a gente tá vivendo é que ele vai levar, mas ainda vai demorar alguns séculos pro grande cisma do Oriente. Mas aqui é um cisma que ele ainda vai se resolver, né? Ele vai se resolver, ainda não vai... mas vira um período cismático que vai até 519. Né? A gente não vai se aprofundar muito nele agora, né? Porque aqui a ideia é mais a gente ir tratando da história dos papas, então aqui a gente vai ir até onde a gente for trabalhar hoje, nesse programa de hoje. Hoje tá sendo rapidinho, né, Bruno? Então tem programas, né, gente, que os programas dos papas são um pouquinho mais rápidos às vezes, porque não tem muita informação, né, nessa época. A gente não tem muita vida pregressa, às vezes, né, que acontece tanta coisas assim, né? Então, coisas que ficaram... Aos poucos, ao avançar dos séculos aí, ó, ao avançar da história, a gente aí talvez consiga ter mais conteúdo, né? Isso, mais detalhes. Porque daí às vezes a gente já vai ter alguns que a gente vai ter já coisas da vida pregressa, né? Tudo. Nessa época a gente não sabe nem as datas de nascimento do... A gente basicamente sabe um pouco quando a partir do momento que ele virou papa, assim. Né? Então... Poucos a gente sabe, tipo, da onde que surgiu, né? Tem alguns que a gente não sabe nem onde nasceu. Isso, não sabe onde que nasceu. Então, é isso. E, Bruno, então, assim, fechar, né, São Félix III, ele morre, né, então, no dia 1º de março, 492, né, então é o dia que é o dia da festa litúrgica dele também. E, logo, já na sequência ali, assume o nosso, o 49º Papa da Igreja Católica, chegamos quase chegando aos 50 já. São Gelasio I. Olha. Eu vi que teve aparecendo mais uns Gelásio pra frente aí. Claro que na época provavelmente era só Gelásio mesmo, porque ele foi o primeiro, né? Então. A gente só coloca a partir do momento que tem o segundo, né? Assim como aconteceu com o Papa. Eu não sei, João Paulo I colocou o primeiro na assinatura mesmo. Às vezes eles colocam, mas é que nem o Francisco, tipo, não costuma chamar, sabe? Exato. Se tiver, o Francisco II, daí eles distinguem Francisco I e Francisco II. Isso. O Papa Gelásio é um dos casos que eu disse que a gente não sabe de ele nasceu, a gente sabe que ele era africano. Agora, tipo assim, a informação é essa, africano, né? Tipo, qualquer lugar da África. Bom, é mais provável que ele seja ali do norte da África, né? Ou bem provável que ele seja bem do norte da África, porque você tem ali... Tinha muita troca de comércio, tudo ali. Lembrando que é do norte da África, que é onde era Santo Agostinho, por exemplo, né? Tivemos outros papas da história dali. O Gelásio, ele foi o primeiro papa a ter o título, a ser chamado de Vigário de Cristo, que é o título que a gente usa para os programas sobre o papa, né? E ele serviu como arquidiácono do papa anterior. Sim. Uma coisa que a gente já viu acontecer com vários, assim, né? Ser ali, né? Então, ter servido ali, né? Como um arquidiácono, né? E depois ser eleito, né? Então, alguém próximo. Meio estilão João Paulo II e Bento XVI. No melhor estilo do Bento XVI. E como a gente teve outros, né? Também, história recente. Sim. Também. O de agora, o Leão 14? Tava ali? Tava ali.
O papado dele foi complicado, principalmente pelo fato de que, pela primeira vez, em um bom tempo, os governantes não eram católicos, não cristãos assim de fato, né, como com a igreja, né? Todos os reis do que era o Império Romano do Ocidente, eles eram arianos. Arianos aqui a gente está falando do arianismo da heresia, não do ariano sentido é, História descendente recente. tá? Não é da história recente, tá? Arianismo que a gente já citou ali, né, já, né? Mas ele conseguiu convencer pelo menos o rei Teodorico, que controlava a maior parte da Itália, a ficar de fora dos assuntos eclesiásticos. Ele convenceu ele, tipo assim, ó, não, deixa que me viram, não. Até porque ele era Não se mete, não. ariano. Deixa que ele convenceu o rei Teodorico a deixar, deixa de lado, deixa comigo, deixa que eu me viro, né? Vive a tua vida. Isso. Vai vivendo a tua vida e deixa que eu me viro aqui, tá? Uhum. Ele provavelmente tinha dinheiro porque cita-se que ele usou a própria fortuna dele, talvez ele tenha vindo de uma família mais abastada, uma coisa assim, para assistir os pobres, né? Ele enviou também suprimento aos estados papais, né? E ajudou a mitigar o problema da diminuição do clero. Porque até por uma questão financeira, pois assim, tava tendo um problema com a diminuição do clero, tudo, até por não conseguir sustentar o clero, sabe? Então ele usou o próprio dinheiro dele, né? Para lidar com essas coisas, né? Então ele é tido como um homem muito humilde, né? Que serviu os pobres. Isso ficou muito marcado no pontificado dele. Assim como ele também foi muito firme na questão com o cisma. Né? Ele não baixou a cabeça, não. Ele era tanto que os bispos do Oriente, muitos bispos do Oriente, acusavam ele de colocar a igreja em risco, porque ele estava sendo muito intransigente, né, ao lidar com o cisma, né? Uhum. E daí é com ele que a gente vai ter algo, vai surgir com ele, no documento dele, por ele, né? A ideia da teoria dos dois poderes, né? E que vai ser muito utilizada também da idade medieval, tudo, para você trazer a distinção e operação entre o poder religioso e o poder temporal. Então, assim, tem uma carta, né, ao imperador Anastácio I, de 494, que ele fala sobre isso, né? Que ele fala que são dois, na verdade, os poderes pelos quais este mundo é dirigido. A sagrada autoridade dos pontífices e o poder do rei. E daí ele vai falar que o dos sacerdotes vai pesar mais, porque também dão conta no julgamento divino dos próprios reis da humanidade. E que mesmo que ele fala que mesmo com o imperador sendo o primeiro em dignidade entre os homens, ele deveria baixar a cabeça com devoção para aqueles que são responsáveis pelas coisas divinas. Então, falando que ele deveria então se submeter à ordem da religião antes que estar à sua frente. E então que como ou ele também está sujeito ao julgamento pelas leis divinas, ele não pode querer que aqueles que cuidam do poder divino se submetam à sua vontade. Então, assim, é uma coisa bem importante, assim, bem interessante isso, né? Primeira vez que a gente vai ver a gente vai ver sendo usado isso, né? E essa teoria, né, dos dois poderes, ela vai voltar em vários momentos, né? Principalmente na Idade Média. E aqui é o primeiro exemplo que a gente tem disso. Isso. Pelo menos usado, né, diretamente com o Papa, porque claro, porque essa ideia também dos dois poderes e de humanidade divina é algo que lá Santo Agostinho vai tratar lá, por exemplo, na Cidade de Deus, né, todo, né, porque ele vai tratar a ideia de que o império pode passar, né, o poder temporal pode passar, mas a cidade divina ela continua sendo construída, né, ainda que todo rua à nossa volta,
a construção divina, ela continua acontecendo. Ele ficou marcado por ser um grande escritor, né? De cartas, de tratados teológicos, e ele também deixou 18 formulários de missa, que ficaram preservados no sacramentário leonino do século VI. Caramba, 18? Isso, 18 formulários de missa. Né? O formulário de missa que a gente diz não é só a oração eucarística, é toda, né? É todo o formulário, né? Com as leituras que deveriam ser feitas, tudo, tal. Então, foram preservados 18 formulários de missa escritos por São Gelásio I. Né? Então, e a gente tem outros, né? Trechos aqui sobre o poder da igreja de perdoar os pecados, do sínodo, sobre o... que daí ele trata também até sobre essa questão, também algum que ele trata sobre a questão do perdão dos pecados na questão dos hereges, né? Porque daí ele trata também essa ideia, porque ele fala, tipo, o famoso trecho bíblico, né, de que todo pecado será perdoado, menos aquele que blasfema contra o Espírito Santo, e o heresia seria um pecado contra o Espírito Santo. Ela é um pecado contra o Espírito Santo diretamente, mas ele vai falar que o problema é daqueles que permanecem nesse pecado, né? E que, assim, o pecado que leva à morte é o pecado que, no fim, é aquele que a pessoa permanece no pecado, né? Uma vez que ela sai, que daí ele vai dizer que não há nada que a igreja não possa rezar e pedir absolvição, desde que haja o arrependimento de fato, né? Então ele vai tratar isso, né? E o problema é permanecer, então o problema seria permanecer na heresia, mas uma vez herege não quer dizer que está condenado por ter pecado do Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo seria a questão da permanência, né? A negação até o fim, né? Daí nesse caso, sim, daí não adiantaria, por exemplo, pedir uma absolvição, porque não seria absolvido, né? Porque não é um retorno para a igreja de fato, né? São Gelásio, ele é lembrado como muito duro em questão pastoral e no governo, mas um homem ao mesmo tempo muito humilde e que muito próximo aos pobres, né? Isso. Então, a gente tem também decreto dele sobre o cânon, sobre o cânone da Sagrada Escritura, e que e é interessante porque são os livros que nós temos hoje, né? Para aqueles que falam, né, sobre... eu acho que o único que não tem aqui nesse cânon, eu acho que é o livro de Tobias, que não aparece nesse cânon aqui. Não, aparece também, parece sim. Parece. São todos os livros que a gente tem até hoje, né? Primeiro, os livros de Macabeus, inclusive, tudo, né? Então, tem Tobias sim também. Eu só achei que tá dividido de uma forma diferente aqui. Então, assim, é interessante isso, ó, porque muitas vezes falam, né, sobre cânon da igreja, tudo. Claro que a igreja vai, no fim, definir, bater o martelo final mesmo, como concílio, tudo lá no Concílio de Trento. Mas a gente vai tendo várias dessas questões. E a gente tem, então, aqui num decreto do Gelásio I, a gente vai ter já essa questão do cânone. O pessoal que fica querendo falar que a igreja mudou a Bíblia, né? Poxa, gente, a gente tá com o mesmo cânone há tanto tempo. Pra querer falar que foi a gente que mudou? Então, e além disso, daí ele também cita, no mesmo decreto, ele fala sobre alguns livros a serem aprovados, né? E daí ele cita, né, as obras do Mártir Cecílio Cipriano, Cipriano de Cartago, né? Gregório de Nazianzeno, Basílio Magno, Atanásio de Alexandria, ele cita vários, né? As cartas do Papa Leão, Constantinopla, né? Que
que essas cartas e documentos, então, é uma defesa, é interessante o documento porque aqui a gente vai ver uma defesa do magistério e da tradição, né, também, né, ele vai falando que também deve ser esses decretos dos papas que tiveram, dos mártires, dos grandes escritores, eles devem ser acolhidos com muita veneração também, porque está ali explicada a doutrina, tudo, né, nas vidas de santos, também ele fala de alguns. Mas ele fala também de livros, alguns livros a não serem aprovados, né? Que ele vai falar, né? São livros, né? Pregados por hereges ou cismáticos, que a Igreja Católica não acolhe de maneira alguma, né? E daí ele vai citar uma série aqui de apócrifos, assim, muitas vezes a gente nem sabe, a gente só tem o nome, né? Que não sobrou nada. E, bom, a gente tem isso, basicamente, né? Sobre ele. Então ele morre dia 21 de novembro de 496. E a sua festa no dia 21 de novembro, então. Exatamente. E é isso, chegamos ao fim desse programa. Então é isso. Temos bastante tempo ainda pra manter esse quadro no podcast. Não, vai longe ainda. Vai longe ainda. Então é isso. Eu assisti essa semana o novo filme dos Smurfs, né? E por mais que eu não seja muito fã de Smurfs, tá? Nunca gostei muito, não. Mas o filme ficou muito bonitinho, muito legal. E principalmente pra quem tem criança, né? Pra assistir com criança, é muito gostoso porque ele traz a mensagem de não deixe que alguém diga que você não é ninguém. Então é muito legal. E vou indicar de um filme que assisti, que foi Quarteto Fantástico. Eu ainda não assisti Superman, mas eu vou assistir. Senão eu já indicaria, a ideia já era ter assistido. Mas eu também já vou deixar um recado de qualquer maneira, porque estão falando bem. Assim, gente, não fica perdendo tempo discutindo, tipo, se é melhor o filme da DC ou o filme da Marvel. Tipo, dá pra gostar dos dois. E se não gostar de algum, tudo bem, não precisa ser melhor ou pior, sei lá. Mas o Quarteto Fantástico, ultimamente eu gosto. Se tiver dinheiro e tempo, sai de uma sessão pra outra e seja feliz. O Quarteto Fantástico, ele é um filme, eu acho que assim, é um filme bom, assim, sabe? É um filme bem que ele mostra bem ali a família, tudo. A gente consegue dividir legalzinho ali dos personagens. O Coisa dava pra eles trabalharem um pouquinho melhor, mas ficou legal, assim, ficou legal. E ele não é uma história de origem, né? Já é meio que aquela coisa assim, já entra com ele já funcionando, né? Com eles já são famosos, já tudo, né? Ele conta rapidamente o que foi o acidente deles, mas que deu os poderes, e daí vai, assim. E é um filme, eu acho que até simples, assim, mas é bom, um bom feijãozinho com arroz ali. E que talvez, e é curioso que ele não é, ele é leve, mas ao mesmo tempo ele não é tão piadista quanto eram alguns filmes da Marvel no início. Tá bem? Ah, legal. Mais um pouquinho. Mas eu gostei bastante, me sugiro. Eu ainda tenho chance de conseguir assistir no cinema no próximo mês. Então é isso. Bruna, considerações finais? Nos sigam no Instagram, no @café.católico, né? E nos avaliem nas plataformas aí que vocês nos ouvem. Nos digam o que vocês têm achado. A gente teve mais um hiato aí porque a rotina tá um pouquinho complicada, mas a gente tá continuando, né? Estamos tentando fazer, né? E a gente sabe que se alguém deseja, né, colaborar de alguma forma com o podcast, entre em contato com a gente, né? Seja às vezes para auxiliar a montar uma pauta, auxiliar a editar, auxiliar a cuidar das redes sociais, né? Então, se você tem interesse de ajudar de alguma forma com esse projeto, entre em contato com a gente, pode mandar mensagem lá no Telegram, pode mandar mensagem no Instagram também, tá? Entre em contato e fala assim, eu queria poder ajudar, o que eu posso ajudar, e a gente vai trocando uma ideia e vamos vendo, tá bom? Então é isso. Um grande abraço a todos e até o próximo Café Católico.